Em um mundo preenchido por sangue e desgraças, o nosso protagonista, chamado Ryuki, junto com um grupo de pessoas, foi invocados à força para este lugar onde a regra é matar ou ser morto. Após muito tempo de lutas nesse inferno, eles conseguem derrotar um poderoso demônio, porém quase todo o seu grupo foi exterminado, e ele também estava à beira da morte. Para sua surpresa, ao abrir os olhos novamente, Ryuki percebe que ainda está vivo. Inicialmente, ele não compreende o que aconteceu, mas por algum motivo ele recebeu o poder de controlar tudo aquilo que ele matava. Após um bom tempo nesse mundo, ele se tornou o rei dos necromantes, enquanto seu irmão retornou para a Terra. Porém, um dia ele acaba descobrindo que seu irmão foi morto, e foi aí que ele decidiu retornar para a Terra e se vingar. Esta é a parte 11. Caso ainda não tenha visto as partes anteriores, deixarei uma playlist abaixo para vocês. Agora continuaremos de onde paramos. O nosso protagonista estava no campo de batalha, onde conhece uma mulher chamada Soyun, que era uma conhecida do seu irmão. Ela acaba entregando para ele um Margote, onde esse item permite que o usuário deixe uma mensagem e use magia para disfarçar o conteúdo. Ryuki sabia que Kang-min sempre usou Margotes para registrar informações e acumular dados com base em suas experiências e registros. Ele até pegou alguns de volta quando se preparava para retornar à Terra. No passado, antes de Kang-min retornar à Terra, ele falou para Ryuki que se ele morrer de velhice na Terra, vai deixar tudo o que queria lhe contar dentro dos Margotes. No presente, novamente, Ryuki pensa que se ele escreveu isso com a língua gárgula, isso significa que a mensagem deve ser para ele. Soyun fala que tem alguma linguagem estranha escrita nele, com isso pergunta se Ryuki pode ler isso. Ryuki pergunta se esse é o único. Soyun responde que os outros devem estar na biblioteca secreta de Kang-min. E poucos sabem sua localização, mas é impossível entrar sem Kang-min, embora talvez ele possa conseguir já que é o irmão dele. Com isso, pergunta se quer que o leve até a entrada. Ryuki confirma, dizendo para o guiar até lá agora. Pouco tempo depois, eles chegam a uma floresta. Ela fala que tinha dito que é uma biblioteca secreta, mas Kang-min fez um ótimo trabalho com sua segurança, então é fácil se perder. Em seguida, Ryuki convoca uma de suas criaturas e fala para ir na frente, e assim usa a habilidade e visão dos mortos-vivos, sendo capaz de observar as coisas. Ele pensa que à vista de cima, as montanhas parecem estar cercando alguma coisa, e aquela estrutura provavelmente é a biblioteca. Ele também percebe que o edifício é bem discreto, com isso presume que mais estarão escondidos no subsolo. Assim, fala para o espectro descer até onde possam ver, porém, ao se aproximar da casa, o espectro é parado por uma barreira. Ryuki se questiona se Kang-min informou isso enquanto usava uma dungeon. Soyun fala que Ryuki vai ficar surpreso quando vê o que seu irmão fez, onde ela também estava curiosa para saber como ele fez tudo sozinho no início. Em seguida, ela usa uma habilidade e fala que colocou uma segurança extra depois que Kang-min morreu para que ninguém pudesse entrar. Ryuki pergunta se houve pessoas que tentaram invadir. Soyun fala que depois que Kang-min retornou, outros caçadores descobriram que ele estava fazendo algum trabalho secreto. E acredita que inicialmente ele trabalhou neste lugar sem contar a ninguém, mas não pôde passar despercebido para sempre por os outros meta-humanos. Então Kang-min encontrou este lugar e construiu uma biblioteca secreta. Ryuki pergunta se ela ajudou a configurar isso. Ela responde que só veio dar uma olhada algumas vezes quando ele convidava. Ryuki pergunta o que Kang-min fazia neste lugar sozinho. Soyun responde dizendo que Kang-min disse que estava principalmente registrando documentos e analisando informações, coisas assim. E ela fala que deste lugar em diante há um elemento mágico para que, quando tomar o caminho errado, fique perdido para sempre. Kang-min o lançou, mas é complicado o suficiente para ela ficar confusa no começo. Em seguida, Ryuki fala para o espectro encontrar o caminho. Após usar a visão dos mortos-vivos novamente, ele percebe que todos os caminhos pareciam iguais, parecendo ser uma magia alucinatória semelhante a um labirinto que confundiria os invasores. Soyun fala que já faz um tempo que não vem a esse lugar e é sempre muito confuso.
Após isso, ela usa uma habilidade para abrir o caminho, porém, logo em seguida, uma criatura aparece diante deles. Soyun comenta que parece que ela acordou o ente. Essa criatura fala que eles não são bem-vindos e deveriam voltar agora. Ryuki sabia que Kang Min gostava de criar esse tipo de criatura. Os entes são criaturas interessantes que podem crescer para manter conversa com os humanos e outras formas inteligentes. E dependendo da habilidade da pessoa que as criava, com a pessoa certa, eles também podiam revelar conhecimentos antigos selados, e este é bastante grande. Com isso, Kang Min deve ter criado isso com cuidado enquanto frequentava esse lugar. Entes são criaturas muito poderosas, embora isso não lhe causasse nenhum problema para lidar, mas preferia não eliminar algo que ele criou com amor e carinho só porque mostrou hostilidade. Soyun fala para o ente se acalmar, dizendo que não são invasores, onde ela é alguém que foi convidada pelo dono deste lugar há muito tempo. Porém, o ente se irrita ainda mais e diz que ela não é bem-vinda e fala que esse é o último aviso. Se eles não partirem, se tornarão parte desta terra para o conforto do governo do Sodono. Ryuki pergunta se ele se lembra do dono deste lugar. O ente fala que apenas uma morte terrível existe dentro dos olhos de Ryuki, com isso não pode deixar ele sujar a terra do Sodono que cuidou deles. Assim, fala que não dará mais avisos e que devem voltar. Em seguida, Ryuki fala na língua de Hela, surpreendendo o ente. Soyun se pergunta que tipo de linguagem ele estava falando, e para sua surpresa, ao olhar para o ente, ele estava chorando. O ente pergunta quem é ele. Ryuki responde que é o Rei dos Amaldiçoados, que serve à morte, o irmão mais velho daquele que ele amava. O ente fala que seu proprietário lhe contou histórias sobre ele e ouviu dizer que Ryuki cuidou do seu irmão como Kang Min cuidou dele quando nasceu. Ele pergunta se Ryuki é o verdadeiro Rei Gárgula. Soyun fica surpresa ao descobrir isso. Ryuki pergunta o que ele sabe mais sobre ele. O ente fala que há muito tempo seu proprietário disse que Ryuki definitivamente viria a este lugar depois que ele falecesse. Assim, deve perguntar uma coisa agora que se lembrou que Kang Min disse isso. Qual é o seu propósito em vir agora que seu proprietário não existe mais? Ryuki responde dizendo que sabe que a biblioteca do seu irmão fica neste lugar e há coisas que gostaria de saber sobre seu irmão na biblioteca. Devido a isso, o ente fala que vai guiá-lo até lá. Em outro lugar, no complexo de apartamentos e nas ruas comerciais de Seul, o presidente da Associação de Caçadores pergunta a outro o quão forte é aquele necromante. O cara fala que analisou a concentração de mana restante e obteve uma estimativa aproximada do poder de combate de seus soldados esqueletos. Com isso, revela que o poder de combate dos soldados esqueletos que usam espadas ultrapassam 100.000, que é a média. Yojimbo fala que isso é mais alto do que a média dos caçadores de classificação A na Coreia. Com isso, faz sentido que ele tenha vencido. O presidente fala que isso não é o Japão e era para ter cuidado com a boca quando estiver em um país estrangeiro. Yojimbo fala que disse antes que o poder dos caçadores na Coreia é em média muito baixo quando excluem Kang Min. E quantas vezes ele disse para fortalecer os caçadores em vez de depender do Kang Min. Isso é o que eles ganharam por não seguir os seus conselhos, os chamando de perdedores. O presidente fala que isso é a Coreia e não é um lugar onde ele deve enfiar o nariz. Yojimbo fala que parece que precisa explicar novamente, dizendo para o presidente chamado Chanso que este é um lugar onde ele mesmo deveria enfiar o nariz. Porque foi ele que colocou um idiota como Chanso na posição de presidente e também foi ele que ajudou a se livrar do Kang Min. Com isso, pergunta a Chanso quem ele acha que construiu os criadores na Coreia do Sul. Foi tudo graças a ele, e os caçadores de alto escalão podem arrecadar todo o dinheiro agora mesmo. E como o presidente continua esquecendo disso, ele tem que continuar metendo o nariz nos assuntos. Chanso, irritado, pensa em como ele acabou se envolvendo com esse demônio. Yojimbo fala que está provando agora que todos os caçadores de ranqueada da Coreia não serão capazes de derrotar seus soldados mortos-vivos. Com isso, pergunta se Chanso quer a sua ajuda. Chanso confirma e diz para descobrirem isso por conta própria. Ele fala que existem milhares de caçadores na Coreia, e se incluírem a região de Gyeonggi, são dezenas de milhões de meta-humanos.
Ele já entrou em contato com outras guildas e também montou guardas para que ele não possa escapar de Seul, assim sua morte é quase certa. E assim chegamos ao final deste vídeo. Como sempre, espero que tenham curtido. Não se esqueça de deixar o seu like e se ainda não é inscrito, não custa nada se inscrever. Isso me motiva bastante a trazer novos vídeos o mais rápido possível. Se chegou até aqui, só tenho a agradecer. Nos vemos no próximo vídeo. Falou!